A mídia tem noticiado muito nos últimos dias que se estragaram, venceram, né, passaram do seu prazo de validade milhares de vacinas, milhares de doses de vacinas contra o coronavírus, né, vacinas destinadas a imunizar o ser humano em face do coronavírus. E foi um prejuízo de bilhões de reais, o prejuízo decorrente dessas vacinas que foram perdidas. Então, com a necessidade de que as pessoas se vacinem, o governo compra, gasta recursos públicos comprando vacinas e ele deixa que essas vacinas passem da sua validade, se estraguem, se percam, então literalmente dinheiro jogado fora. As vacinas estão sendo incineradas, porque já passaram do prazo de validade, e aí se pode dizer que literalmente se está tocando fogo, queimando o dinheiro. E nesse vídeo eu quero fazer uma reflexão aqui de direito tributário importante, que é a seguinte, ou algumas reflexões. Basicamente o que a mídia tem noticiado é uma guerra entre integrantes do governo atual e integrantes do governo passado, guerra de versões, guerra de narrativas, em que se basicamente busca descobrir o culpado. O culpado por essas vacinas terem se estragado é o governo atual, porque elas se estragaram, elas se venceram nas mãos do governo atual. Mas esse disse que não, o culpado foi o governo passado, porque o governo passado tinha uma política de desestimular as pessoas a se vacinarem, a não incentivar as pessoas a se vacinarem, e por isso que as pessoas não tinham esse incentivo para se vacinarem, por isso que as vacinas venceram sem serem usadas. Mas não é o propósito desse vídeo discutir isso, discutir se a culpa é do governo B ou do governo L, se a culpa é de X ou de Y, não interessa isso aqui. Não é o caso de procurar culpados. A reflexão que se faz aqui é de outra natureza e é a seguinte. A primeira delas é a de que nem sempre as deficiências do serviço público decorrem da falta de dinheiro. E nem sempre apenas destinando mais dinheiro para uma finalidade, automaticamente essa finalidade será atendida. Essa é uma ideia falsa que muitas pessoas têm de achar que a educação no Brasil vai mal, então vamos destinar mais dinheiro para a educação que tudo se resolve. A saúde no Brasil vai mal, então vamos destinar mais dinheiro para a saúde que tudo se resolve. A segurança pública no Brasil vai mal, então vamos destinar mais dinheiro para a segurança pública que tudo se resolve. Como se fosse só injetar dinheiro em uma determinada finalidade que automaticamente ela seria atendida. E isso é falso, e o que aconteceu agora com as vacinas é uma demonstração disso. Havia dinheiro, gastaram-se bilhões de reais ou milhões de reais com a compra das vacinas e tudo se perdeu e as pessoas não foram vacinadas, pelo menos com essas vacinas, o que se gastou com elas foi perdido. E nem se pode dizer, é porque as pessoas não tinham o hábito de se vacinar, não tinham o costume de se vacinar. As pessoas não podem se vacinar até determinada idade, só se está dando uma nova dose para quem tem acima de tantos anos, para quem seja do grupo de risco A ou B. Os governos eles estão adotando, os estaduais, políticas de limitação das pessoas que podem se vacinar. Eu, por exemplo, gostaria de tomar mais uma dose de vacina contra a Covid, mas não posso ainda, como se tivesse pouca vacina, para muita gente querendo, e é essa a razão de se racionar, de dizer que só quem tem acima de tantos anos é que pode, depois é que vai chegar a vez dos que têm abaixo de tantos anos e tal. Mas ao mesmo tempo tem vacina se estragando e as pessoas que querem não tomam. Então é um problema de eficiência no gasto e não um problema de mais dinheiro. Isso é importante também quando se usa o argumento da necessidade pública, usa-se o argumento da necessidade de se melhorar a saúde e a educação como argumento para justificar exigências nem sempre legítimas, nem sempre legais. Às vezes, quando o contribuinte questiona uma cobrança de tributo, dizendo que ela viola a lei, que ela viola a Constituição, argumentando com um aspecto técnico de direito tributário, esse tributo não tem amparo na lei, essa lei não é anterior aos fatos, essa lei não é anterior ao exercício financeiro em que os fatos aconteceram. E aí a Fazenda Pública às vezes vem do lado contrário e o Judiciário
às vezes embarca nessa barca furada, de dizer, não, mas vai se perder milhões aqui se não for arrecadado isso, e aí tem a saúde, tem a educação, tem isso e tem aquilo e tal. Então usa-se o argumento da perda de milhões e da necessidade de aplicar esses milhões na saúde, na educação, nisso ou naquilo, para justificar uma cobrança. Já se fizeram alguns vídeos aqui sobre isso e no Instagram também, no meu perfil do Instagram, para mostrar que num Estado de Direito, se a cobrança é contrária à lei, ela não pode acontecer, e a mera circunstância de que se vai perder a arrecadação com isso, obviamente não é motivo para que se cobre o tributo, do contrário é o próprio Estado de Direito que perece e o prejuízo sistêmico é infinitamente maior. O Estado de Direito perecendo, o Estado que se submete às leis e às decisões judiciais, o prejuízo para a sociedade é muito maior, e esse episódio das vacinas que se estragaram é uma indicação de que nem sempre só destinando dinheiro aquilo vai se resolver. Então, além de contrário ao Estado de Direito, além de equivocado, o argumento ainda por cima é falso, no fundo, ou na questão de fundo dele, na própria premissa dele. E aí imaginem, vocês que me assistem agora, imaginem se o prejuízo foi de bilhões, como tem sido noticiado por conta das vacinas estragadas. Imaginem a quantidade de contribuintes que com muito sacrifício pagaram seu imposto de renda, sua contribuição social sobre o lucro, PIS ou COFINS, a quantidade de microempresas que se sacrificaram para no final do mês conseguir pagar o Simples Nacional, a quantidade de contribuintes que pagaram aí contribuição sobre a folha, contribuintes que pagaram contribuição sobre o lucro, contribuição sobre o faturamento, com sacrifício, com dificuldade, às vezes perdendo seus bens na execução, para financiar a compra de vacinas que agora vão ser queimadas. Então isso é um absurdo e é um prejuízo muito maior do que apenas a cifra que é apontada. As pessoas pensam que como é dinheiro público, não é meu, nem é teu, não é de ninguém, não tem problema, deixa para lá. Mas esse é um prejuízo de todos nós e que deve ser lembrado quando alguém argumentar que por falta de dinheiro as pessoas não têm isso, por falta de dinheiro as pessoas não têm aquilo. Muitas vezes é por falta de eficiência e de gestão responsável, porque, como diz meu pai, quem atira com pólvora alheia não toma chegada. Então, é essa irresponsabilidade que faz com que o dinheiro não seja suficiente, e não a necessidade de se apertar cada vez mais o contribuinte. Por mais que se aperte o contribuinte, por mais que se arrecade, se comprarem coisas que vão se vencer e não vão ser usadas na população, não vai ter dinheiro que chegue. E essa é a mensagem que gostaria de deixar no vídeo de hoje. Se tiver gostado dele, não se esqueça de curti-lo, comentar aqui o que pensa a respeito dessa questão e de outras, e de encaminhar, de compartilhar e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até lá!